Seja muito bem-vindo a mais um EngajaCast, o seu podcast diário sobre marketing digital e negócios. Esse podcast é oferecido pela EngajaTech, uma agência de marketing que vai criar uma máquina geradora de leads qualificados para o seu negócio. Galera, seja bem-vindo a mais um Daily aqui, onde a gente discute assuntos de marketing todos os dias, né? E hoje a gente está com um assunto bem relevante que acabou se tornando pauta aqui de um projeto nosso, né, que a gente tem. Como eu falo para vocês, a gente é uma agência, a gente atende muitos negócios e, por consequência, a gente conhece muita gente, muitos empresários, muitas operações. Então, a gente consegue saber o que está funcionando, o que não está funcionando, né? E também saber benchmarks, assim, de quanto investir, quanto uma operação tem que ter de marketing, quanto eu devo dedicar de budget para marketing, né? E nunca é o ideal, né, galera? A gente sempre fala que o ideal, tem um estudo até, que fala que o ideal é você investir ali pelo menos 25% do seu faturamento em marketing para você ter um retorno daquilo. Pelo menos, né? Pelo menos 25%. Tem operações que investem muito mais que isso, que investem 50%, e para ter uma margem menor ali mesmo, normal, faz parte, tá? Marketing é importante, então é um número razoável você pensar em 25%, mas tem empresas que não investem nem 10%, né? Mas eu queria levantar com vocês o que vocês realmente precisam e etapas, né? Então, é uma coisa que alguns clientes às vezes perguntam, né? Quanto que eu deveria dedicar ao marketing mensal e como que eu deveria distribuir isso, começo, meio e fim de projeto, ou assim, começo, meio e depois o cruise mode, né? Que é aquele modo onde o projeto já está andando e levando a vida sozinho ali. Então, quanto que eu deveria investir em marketing no meu negócio todos os meses, né? Vamos levar em consideração algumas coisas aqui. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é os custos operacionais que você vai ter. Então, você vai ter custo, por exemplo, para produção. Então, comecei um negócio do zero. Eu vou precisar fazer toda a identidade visual dele, vou precisar fazer todo o site, vou ter que fazer as redes sociais, e isso vai gerar um custo para você pontual. Então, você tem custos pontuais de produção e você tem custos recorrentes. Quais são os custos recorrentes que você vai ter? Postagens, que você tem que alimentar sempre, vídeos, produção de vídeo, edição de vídeo, gestão de tráfego. Eu estou trazendo para o marketing digital, tá? Mas não quer dizer que você vai trabalhar só com marketing digital. Às vezes você vai trabalhar com outras áreas, mas trazendo para o marketing digital, tá? Então você vai ter outros custos operacionais, né? Tipo o especialista em SEO, o social media, que é o pessoal da estratégia. Então você tem o estrategista, né? Que é a pessoa que cuida da estratégia em si. Então você vai ter várias vertentes, várias pessoas que você pode ter um time enorme, com diretor, gerente, produção, e você pode ter um time enxuto. Uma pessoa, às vezes, que vai cuidar de basicamente tudo, que é o que acontece na maioria das empresas. A maioria das empresas, grandes até, que eu vejo, tem um ou dois funcionários de marketing e só. O resto é comercial, o resto é outras coisas que fazem a empresa girar, né? E eu acredito e vi isso acontecer várias vezes durante esses 10 anos, que não é sustentável, né? Você vai ter ali um time enxuto, mas que não vai te trazer resultado, não vai te trazer crescimento, não vai te trazer nada disso. Então, é importante você trabalhar a marketing mesmo, fazer marketing do seu negócio, trabalhar funis, trabalhar estratégias de performance mesmo, para atração de novos clientes, atrair novos leads, branding e coisas do tipo, né? Então, vamos dizer, custos pontuais, você vai ter esses custos que eu falei. Então, fazer a identidade visual, isso vai depender muito de quem você está contratando, fazer o seu site, fazer a sua estrutura, fazer uma ferramenta, fazer uma isca, fazer alguma coisa. E os custos recorrentes são com as pessoas que vão trabalhar no dia a dia. Claro que eu sou suspeito para falar isso, mas eu sempre aconselho que você vá para o lado da agência. Você tendo uma boa agência, você vai ter todos esses serviços, às vezes, por um preço muito barato. Então, às vezes, você vai ter gestão de tráfego, você vai ter SEO, você vai ter social media ali por um valor mais em conta. Então, vou dar um exemplo, né? Aqui na nossa empresa, a gente trabalha com pacotes fechados e dependendo do que você vai investir, do que você vai precisar, você consegue montar um time ali para cuidar de uma área pelo preço de um funcionário que você ia gastar. Então, vamos dizer que esses 2 funcionários que você teria na sua empresa
que não fariam tudo, você pode investir neles em uma agência, por exemplo, que você vai ter tudo. Então, por exemplo, contratando a nossa agência, de novo, não estou colocando isso só porque eu tenho agência, não. Imagina que eu não tenho agência, que eu estou te dando uma dica sobre custo, tá? Contratando a nossa agência, por exemplo, você teria designer, gestor de projeto, estrategista, gestor de tráfego, editor de vídeo, motion designer, dependendo do pacote que você pegar, especialista em SEO, redator, pessoal de produção, social media, postagem, gestor de novo, né? O gestor de tráfego, mas eu tenho o cara, a pessoa que faz mais a parte de Google, a pessoa que faz meta, a pessoa que faz impulsionamentos e coisas do tipo. Então, assim, você tem diversos especialistas dentro de uma pessoa só, pelo custo de uma pessoa só. E mesmo assim as pessoas ainda reclamam, tá? Que tá caro ou que não traz resultado suficiente. Eu sempre brigo muito com isso, assim, porque as pessoas não têm noção, se elas fossem montar um time desse sozinhas, o que ela teria que gastar. E às vezes elas não fazem nada, elas simplesmente... Eu já vi, por exemplo, o cliente fazer churn aqui com a gente, cancelar para não fazer nada, para parar a operação, né? Não parar a operação em si, mas parar o marketing, o que não faz nenhum sentido, né? Porque a sua empresa vai parar também. Então, ela pode não parar agora, mas ela vai parar no longo prazo, a não ser que você tenha um canal muito bom, que você depender sempre de um canal que pode trazer lead ou não, né? Então, eu sempre falo que é importante você investir. Então, vai depender muito do que você vai fazer, tá? Muito mesmo do que você vai produzir. Mas mesmo assim compensa você contratar equipes em agências, por exemplo, tá? Do que você montar o time interno, que é o que muita gente busca querer fazer quando está crescendo. Treinar, motivar essa galera é muito difícil. Então a gente tem esse papel por causa disso. Outros custos que você vai ter vai ser com compra. Compra, aquisição de tráfego, aquisição de leads, aquisição de clientes, que é o CAC. E esse é um custo que muitas vezes você, quando está fazendo a sua conta de padeiro ali, aquela continha básica de custo, você não considera, que é o seu CAC. E é um grande erro, que aí você vai se quebrar depois porque você não considerou o mais importante, que é o quanto você vai gastar. Porque a gente acha que a gente vai abrir um negócio e vai cair cliente do céu, mas não é assim. Você precisa ter uma estratégia e essa estratégia vai ter um CAC. Se a estratégia for muito boa, o seu CAC vai ser muito baixo. Se a estratégia for mais ou menos, seu CAC vai ser padrão. Se a estratégia for ruim, seu CAC vai ser alto. E aí você vai ter um custo de aquisição muito alto do seu cliente. Tendo um custo de aquisição muito alto do seu cliente, sua operação pode não sustentar e você pode quebrar em pouco tempo. Então o CAC, diferente do que muita gente acha, é super importante para qualquer operação. Super importante. E as pessoas não olham para isso, tá? Para o CAC. Por isso que eu falo tanto do Engaja Metrics, porque com Engaja Metrics você consegue calcular ali seu CAC de uma forma bem rápida, né? Você coloca as métricas ali e já vai saber seu CAC. Então, e outras métricas, você vai ter outros insights também ali. Mas é importante você saber. É importante você saber seu CAC, é importante você saber quanto você está gastando para adquirir cada cliente. E quando a gente fala de anúncio, né, compra de tráfego, esses custos, muita gente pergunta pra gente, Gu, quanto que eu invisto? Quanto que eu devo investir no começo? Vamos colocar assim, vamos colocar uma operação pequena? Você vai gastar pra agência fazer tudo pra você. Você vai gastar ali. Agência pequena, você vai gastar uns R$2.000 pra fazer tudo. Agência média, você vai gastar uns 3.500 e uma agência boa, você vai gastar uns 5.000 pra fazer um pacote ali, mais ou menos de performance. Se você for colocar SEO e outras coisas mais a longo prazo, vai mais longe. E, inclusive, essa é uma dúvida que as pessoas têm também. Por onde começar gastando, né? Vou gastar com mídias, vou gastar com tráfego, vou gastar com SEO. E o cálculo disso, você tem que basear no seu CAC. Então, qual que vai trazer para você um cliente mais rápido? Porque aí isso vai aumentar ou diminuir o seu CAC. Por exemplo, se você investir muito em SEO no começo, você vai ter um CAC muito alto. Porque você vai demorar meses até conseguir um cliente. Porque o SEO demora para dar resultado. Mas depois que ele dá resultado, o seu CAC zera, porque é orgânico. Por isso que o investimento tem que ser muito bem pensado em relação a custo de aquisição e investimento e oportunidade, né? Então você tem ali tráfego pago, por exemplo, ele é um custo, ele é custo que você vai ter sempre a vida inteira, só que ele traz resultado imediato, quando a estratégia é boa. Então eu aconselho que você invista de R$1.000 a R$2.000, se você for falar de meta, de 3
a 4 se você for falar de LinkedIn, e de 4 a 5 quando você está falando de Google, tá? Então, eu estou falando assim, para começar, largada, o que você tem que investir? Se você está trabalhando com um público mais B2B, eu aconselho que você trabalhe ou um funil muito bom em Meta, se você tiver uma agência muito boa, ou um funil de Google, ou um funil de LinkedIn, tá? Se está trabalhando B2C, Meta só ou Google, tá? Então, vai depender muito do seu caso. Mas é importante você saber que você vai ter esse investimento. Fora isso, como eu falei, você vai gastar uns 5 mil numa agência boa. Então, o custo fixo de marketing que você pode ter no começo é de 10 mil reais, vamos dizer, né? Mas se você, por exemplo, pode baratear isso, pegando uma agência mais barata, só performance, que você vai pagar bem mais barato, só performance vai pagar uns 1.500 reais, e investindo ali uns 1.500 reais em Meta. Você vai ter algum resultado, mas assim que possível, já escala, já troca time, já evolui tudo isso, tá? Então, dá para você gastar o mínimo, que ali tá falando de uns 3 mil reais, e dá para você gastar um bom valor, que já falando de 10 mil reais para cima. Tem cliente nosso que investe mais de 100 mil. Então, dá para você ter um bom resultado, né? Com marketing digital, dá para você escalar. E você só vai escalar se você colocar o pezinho na água e investir. Não tem jeito. É mais ou menos essa a ideia que eu quis passar nesse vídeo. Mais ou menos a questão de custo, questão operacional, o que você tem que ter. De novo, assim, comece investindo mais em performance, mais em oportunidades. Depois passe a investir também em SEO, mídias, para você crescer o seu branding, tá? Porque as duas coisas são super importantes. O mídias vai construir muito branding, muita audiência e resultado, e SEO vai construir tráfego orgânico no futuro e mídia, que é muito importante. E o tráfego pago direto vai te ajudar na performance direta e validar estratégias e funis. Então é isso, galera. Esse foi o papo mais técnico hoje aqui, papo mais cabeça. Se você curtiu, deixa o like onde você está assistindo isso aí. Ou ouvindo, né, pelo Spotify. Obrigado a todo mundo que ouve a gente todo dia aqui. Sempre vou trazer algum assunto relevante, importante dentro do mundo do marketing digital e do mundo de negócios. E tamo junto. Se precisar de mais alguma ajuda, é só falar com a gente. Valeu! Obrigado por ter escutado até aqui esse podcast. Se você tem um negócio e precisa alavancar as vendas desse negócio ou precisa de um suporte com marketing digital em todas as suas áreas, edição, postagem, criação, produção, conte com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. engajatech.com